Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diocast muito especial. Vamos falar hoje de Docker e o Jefferson do canal Linux Tips está aqui comigo para tirar todas as suas dúvidas. Fala aí, Jefferson. E aí, Gil, beleza? Tranquilo? Tudo certo aqui. Hoje o episódio é especial, nós vamos falar sobre um assunto que tem muita complexidade na cabeça das pessoas, mas que o Jefferson vai desmistificar aqui pra gente. Eu queria falar para Boa. vocês que o pessoal da Novatec me mandou um livro aqui chamado Aprendendo Docker, que foi escrito pelo Wellington Figueira da Silva, e vocês vão ter notícias dele aí em breve. Vocês vão receber esse livro aqui através de sorteio, você sortear um exemplar aí pra galera já se introduzir no assunto mais do que com o podcast de hoje. Jefferson, Boa, show de bola. apresente-se aí, meu querido. Com o que você trabalha? Quem é o Jefferson? Vamos lá então. Primeiramente queria agradecer aí o convite, é super foda mesmo participar do seu canal, aí acompanha há bastante tempo e muito legal ainda levando o Linux adiante, que eu acho que tipo, ajudou minha vida, mudou minha vida e eu acho que toda forma de passar o conhecimento adiante em relação a Linux, ao software livre, open source no geral, é muito bem-vindo. Então parabéns aí, porque você já está há muito tempo na estrada e é do caralho mesmo. Muito bom. Valeu, cara. Ah, Então, agora, quem sou eu, né? Meu nome é Jefferson, sou pai de 3 filhos, aí o Eduardo, Maria Eduarda, Maria Fernanda, casado, 32 anos e lead sysadmin lá do Walmart.com, né, o e-commerce aqui no Brasil, na América Latina como um todo aí. Tenho aí, sei lá, uns 12, 13 anos aí de experiência, sempre trabalhando em ambientes críticos, né, como sysadmin mesmo. Ah, e, mano, sou apaixonado por Linux desde, sei lá, dos 15, 16 anos. Comecei lá no Slack 3.1, lá atrás, então há bastante tempo, gosto bastante. Vivo intensamente esse ambiente de Linux aí, de open source como um todo. Tem um canal também lá no YouTube, né? O Linux Chips, né? Que você falou no começo aí. Lá a gente fala bastante sobre Sim, Docker, sobre algumas bacana. ferramentas aí que o sysadmin usa no dia a dia. Enfim, é isso aí. E gosto de uma boa IPA, né? Uma cerveja IPA, sempre é bom. Sempre nos vídeos estou tomando uma boa IPA. Corintiano, talvez esse é né, um Esse, defeito, mas esse é o detalhe que afasta os palmeirenses do canal, às vezes, né? é nesse momento que eu perdi aquela parcela de palmeirenses, são paulinas e santistas do canal, né? É muito bom. Para quem quiser conhecer o canal do Jefferson, claro, o Linux Tips, você vai encontrar o link aqui na descrição. Corre lá, se inscreve, porque ainda tá de graça, né, Jefferson? Parece que, É isso. né? Inscrições gratuitas por enquanto. Você encontra ele também na box aqui do canal do Diolinux, ali na área de parceiros. A gente é parceiro já há um bom tempo lá. O trabalho do Jefferson é muito bacana, então vale a pena você conferir. Boa, Bom, boa. cara, eu não vou mentir, eu te chamei aqui para falar de um bagulho chamado Docker. Porque você é uma das pessoas mais entendidas no assunto do Brasil, uma das que eu conheço assim e tenho o prazer de Boa. conhecer. E, cara, nada melhor do que um especialista para explicar pra galera o que é o Docker. Então, o que é o Docker, Jefferson? Conta pra gente. Boa. O Docker, na verdade, foi o que tornou, né, os containers mais simples, né? Todo mundo pensa assim, pô, agora todo mundo está usando container, todo mundo está usando Docker, container, Docker. Mas o container veio bem antes ainda do Docker, né? Tipo, a galera lá do BSD já conheciam containers através dos jails. O pessoal do Solaris tinha uma certa forma também de containerizar. A gente mesmo do Linux tínhamos caralho, esqueci o LXC, né? Enfim, sempre tivemos aí os containers, né? Só que como era difícil você administrar, você criar os containers e fazer a administração, sempre foi muito limitado a algumas empresas, a pequenos nichos. Com o Docker em 2013, o que acontece? O Docker, ele tinha, antes de ser Docker, era uma empresa especializada em PaaS, né? Em Platform as a Service. Só que
utilizando container há um bom tempo, desde, sei lá, 2009, 2010. Então eles tinham bastante habilidade por criar containers, fazer a administração de containers e simplificou tudo aquilo que era complicado com o LXC do Linux, né, que é o Linux Container, e com algumas ferramentas que foram surgindo aí com a ajuda do Google e da Red Hat, que a gente vai até comentar daqui a pouquinho. Mas mais importante do que entender o que é o Docker é entender o que é um container, né? Então o Docker ele veio só em 2013 ali para simplificar a história toda. Hoje você consegue rodar um container com uma linha de comando, com meia dúzia de parâmetros, então é bastante simples, né? Tá bastante simples mesmo. Antes do Docker, o container existia, só que era mais complexo, né? De você administrar e de você criar, seja com LXC, seja com os jails do FreeBSD. O que acontece? Eu escuto muito da galera dos treinamentos aqui em São Paulo ou do treinamento online confundindo no início container com uma VM menor, né? E isso é um dos piores erros, né? De você pensar em um container. É lógico, no começo é válido essa analogia, né? Porque você vê, sei lá, uma VM tem 10 GB, 5 GB, não sei, dá uma ideia aí, ô Gil. Então, dependendo do que você for do virtualizar, conteúdo, né? Exato. Mas uma VM normalmente ela é bastante gordinha, porque ela é um sistema operacional inteiro, né? Você não tem somente a sua aplicação rodando, você tem que ter um sistema operacional inteiro. Então você tem o sistema operacional da sua máquina host, né, do Bare Metal, aí você vai lá e instala um VMware, um VirtualBox em cima, aí você coloca uma máquina virtual com outro sistema operacional, ou seja, se você tem 10 VMs lá vai ficar bastante pesado, porque você vai ter 10 kernels diferentes conversando, você vai ter 10 sistemas operacionais virtualizados, ainda mais o hardware, que muitas das vezes também é virtualizado. Então, quando você está falando em container, você não tem mais essa camada de sistema operacional e de hardware virtualizado. Você somente vai virtualizar a sua aplicação e as dependências da sua aplicação. Então, por isso que o container é menor do que uma VM, porque ele não tem um sistema operacional todo em volta. Não, ele só vai ter o quê? A sua aplicação. Então, pensa assim, quando nós tínhamos lá a máquina física, instalávamos lá o software na máquina física e éramos felizes, né? Só que tinha muitos casos bizarros, né, de pessoas falando assim, ó, pô, como a gente só tem uma máquina física, pô, será que você não consegue colocar um Apache, junto com esse Apache também coloca um DNS, junto com esse DNS coloca um iptables, porque o cara queria ocupar todos os recursos da máquina, porque muitas das vezes a máquina era gigantesca, né, era grande a máquina, e para rodar um Apache que não ocupava todos os recursos, então o cara ia colocando serviços, até que surgiu as máquinas virtuais, que ajudou muito essa jogada, porque você tinha uma máquina física e você conseguia dividir essas máquinas físicas em outras máquinas menorzinhas, máquinas virtuais, e nelas você conseguiria colocar o seu Apache separado, você colocaria o seu DNS e por aí vai, que é o cenário até hoje de muitas das empresas, né? Com o container, aí muda um pouco o cenário. Por quê? Quando você tinha a máquina física, lá quando você tinha a VM, você tinha a máquina física, o sistema operacional da máquina física. Você tem a VM, o sistema operacional da VM mais a sua aplicação. Quando a gente fala em container, o que nós vamos ter é o seguinte, nós vamos ter apenas a máquina física e temos a engine, que é a do Docker mesmo, né? Então nós temos lá o Docker, que vai administrar os nossos containers que está na camada acima. Então nós não temos mais um sistema operacional em cada container, não. Nós só temos a nossa aplicação. Então se eu quero o Nginx, eu tenho um container somente rodando o processo do Nginx. Se o Nginx morre, se esse container morre, sobe outro automaticamente para ele. Mas é somente o Nginx. Ah, mas e o kernel? Ele conversa com o do sistema operacional da máquina física. Entendeu? Só nisso a gente já economiza uma caralhada de recursos, né? De recursos físicos de hardware, sem contar com a portabilidade. Eu consigo pegar um container de um lado e jogar para o outro. Se eu tenho um Red Hat, um ambiente com Red Hat, Ubuntu, CentOS, uma miscelânea, né? Uma bagunça. O que acontece? Não tem problema nenhum. Se eu tenho o Docker em todos eles, eu pego o meu container que está lá no CentOS, jogo no Ubuntu, do Ubuntu jogo para o SUSE, enfim, não tem mais esse problema de sistema operacional em qual vai rodar, se vai ter as dependências, se não vai. Por quê? Vai estar tudo no container, que é como se fosse um binário com tudo, com um arranjo lá, né? Um pacote com todas as dependências da sua aplicação lá dentro, seja um Nginx, seja um bind, enfim. Deu para entender o que é um container? Não, deu para entender sim. Aliás, eu tava aqui quietinho só, né? Ali captando as informações.
Porque recentemente, eu não sei se você chegou a ver e eu também não sei se você tá por dentro desse assunto, mas a Canonical vem desenvolvendo para desktop uma coisa semelhante através dos pacotes Snap. Não sei se você ouviu falar. Boa. Esses pacotes Snap de certa forma ele é um container, né? Ele é um pacote que ao invés de ser um ponto .deb que você vai instalar, que o ponto .deb na verdade ele é o auto-extraível, né? Que ele vai baixar Aham. dependências dependendo do que for necessário fazer. E ao contrário disso, eles vão colocar todas as dependências dentro do pacote Snap e ele roda em sandbox, da mesma forma com que é um container do Docker, né? Bem semelhante. A diferença é que o Olha Docker é que para foda. aplicações, digamos, profissionais, assim, né? Aham, Larga aham, aham. escala, servidores e coisas assim. Talvez facilite entender. Tem um vídeo que eu fiz recentemente sobre isso, eu vou deixar na descrição desse Geocast aqui, que você pode dar uma olhada, inclusive. Aí você vai entender qual que é a origem da aplicação Snap, né, baseado no conceito do Docker, onde a Canonical com o Ubuntu é bem forte, né, pelo que eu saiba. Você que tem uma experiência aí no Walmart, né, você disse que trabalha lá, que tipo de ambiente vocês trabalham lá? Que tipo de distribuições, sistemas operacionais são mais comuns por lá? Basicamente é CentOS. CentOS É, seria o Red Hat Free. exato, exato. Eu acho que, tipo, não é de Walmart, né? Mas é bem comum você encontrar em empresas ah, ah, de grande porte aí que gosta. Ixi, os cachorros agora estão se matando aqui na frente. Mas empresas de grande porte é bem comum, eu já vi diversos casos, ainda mais quando trabalhava de consultor, era bem mais comum, como acabava visitando tudo que era empresa. Normalmente os caras optam pelo mundo da Red Hat. Só que acontece, dependendo do tamanho, dependendo do contrato, dependendo da quantidade de máquina, dependendo de N fatores, torna-se inviável o custo da Red Hat, porque acaba ficando caro, né, você pagar pela Red Hat. Daí a galera faz o quê? É mais conservador e acaba indo para o CentOS, é bem comum. Uma empresa que utiliza. Que eu não sei se eu posso falar os nomes das empresas aí que eu trampei, mas tem o principal hosting de sites do Brasil, né? Grande de volume, eu acho que o principal também de e-mail do Brasil, utiliza a Debian, que eu acho do caralho você utilizar Debian. É minha distribuição favorita, assim. Hoje em desktop eu não tenho mais, não uso Linux há algum tempo, eu uso o Mac hoje por conta do trampo e das ferramentas, enfim. E acabei me acostumando com o MacBook, hoje eu sou meio que um refém desse filho da mãe. Mas na época quando eu utilizava o Linux no meu notebook, eu utilizava sempre algum derivado aí de Debian. Sempre que eu testo qualquer coisa em lab é em cima de Debian. Mas é bem comum você encontrar o CentOS aí hoje em dia no mercado, é bem comum. Então eu acho que as duas distribuições que você encontra no mercado em grandes empresas acaba sendo Debian. Ubuntu teve um crescimento bem legal por muito tempo, lá no e-commerce, lá que eu trabalho aí, rodou algumas máquinas Ubuntu, ainda tem algumas Ubuntu. A primeira iniciativa de Kubernetes rodou em Ubuntu, então quer dizer, tem muita coisa. E hoje, para que você tenha uma ideia, logo que saiu o Kubernetes, logo que o Kubernetes é um orquestrador de containers Docker, né, pra galera entender aí, que é desenvolvido pelo Google e é o principal orquestrador aí, a galera tem que ficar antenada, quem não conhece, dá um pulo lá no canal, tem um vídeo lá falando um pouquinho sobre Kubernetes, mas a primeira parte lá, a primeira implantação nesse e-commerce aí do Kubernetes foi em cima de um Ubuntu. No tutorial, na primeira versão, nas primeiras versões do Kubernetes, os tutoriais que tinham do Google eram em cima do Ubuntu, ou seja, o Ubuntu está bastante próximo. E também parece que está ajudando a Microsoft até com as implementações Linux dentro da Azure e com isso com os Docker também, porque o Docker hoje tem uma versão do Docker para Azure. Uh, então, a Canonical tá envolvidaça, mas não tem como ser diferente, né? Porque a Canonical sempre teve aí na frente aí, em tudo que era relacionado a Linux e como o Docker tá mudando mesmo a tecnologia, a Canonical não ia ficar por trás disso. Da mesma forma como o Red Hat. A Red Hat também tá forte, firme Sim, sim. nesse mundo com o OpenShift.
OpenShift tem Kubernetes também lá dentro do OpenShift. Os caras... eu vim agora da DockerCon em Seattle, nos Estados Unidos, e tinha um gigante, um stand gigante da Red Hat lá. Ano passado, na OSCO, em Portland, também nos Estados Unidos, também tinha lá um puta de um stand gigante da Red Hat falando de Docker, de Kubernetes. Então, as gigantes do Linux estão se movimentando. Acredito que a SUSE também, junto com a Novell. Enfim, porque não tem como. É uma virada da mesma forma como foi a virada das máquinas virtuais, estamos na virada dos containers. Então, todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade aí. Principalmente essas grandonas aí. Digamos assim, então, se alguém está pensando em começar a estudar esse tipo de coisa, além, é claro, de visitar o canal Linux Tips lá para pegar umas Linux Tips, né? O que você recomendaria, assim, você acha que seria interessante o cara estudar, então, distribuições Red Hat, distribuições da Canonical ali, Ubuntu, CentOS, Red Hat, ou não faz muita diferença? Não faz muita diferença, exatamente isso que eu queria. Porque assim, no começo a gente fica muito encanado com isso, né? Puta, mas vem fazer esse curso aqui, e esse curso tá falando sobre Debian. Pô, fui fazer o curso em outra escola e o curso era de CentOS, era de Red Hat. Manja, assim, no começo pode até ser estranho porque é um mundo novo. Então o cara tá conhecendo o Linux agora, o primeiro contato num curso, na máquina dele, em qualquer lugar. Então é um mundo novo. Então pro cara é normal, né? Ele pegar e é muita coisa para aprender, um novo conceito. Ainda mais você vem do Windows, que é mais. Fica, eu acho que mais complicado ainda essa transição. Mas. Cara, eu te digo a verdade, depois de um tempo, você não vê mais se é Linux Red Hat ou se é Linux Debian. Porque normalmente, quando você vai atuar num servidor, ou então você está desenvolvendo alguma coisa, você está desenvolvendo, por exemplo, sei lá, você vai atuar num servidor e esse servidor está rodando uma aplicação do Nginx, ou está rodando um Jet, ou está rodando um Unicorn, não sei. Eu vou direto no arquivo de configuração, e aí nós temos a POSIX, né, e o FHS que nos ajudam nesse momento, que faz com que todas as distribuições Linux sigam um padrão aí. Então, por exemplo, arquivo de configuração no etc, arquivos que não pertencem à distribuição no apt, que mais? Binários no bin, SBin só binários de root. Então, tipo, mano, isso daí ajuda bastante. É lógico, no começo vai fazer alguma... É complicado, ainda mais por conta de tutoriais que você vê na internet, né? Se eu quero aprender alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa na internet. Na maioria dos casos vai estar falando sempre nessas duas vertentes, ou Red Hat ou Debian. O que eu não recomendo, que eu digo dessas duas vertentes, Red Hat e Debian, é o seguinte, né? Debian, Ubuntu, Mint, por aí vai, e Red Hat, CentOS, todo mundo que é baseado nele. O que eu não recomendo agora é, por exemplo, um cara começar no Gentoo, tá ligado? Que é tipo, não, eu quero ficar foda no Gentoo. Não, cara, você não vai ter mercado de trabalho, é um nicho muito específico. Deixa para conhecer o Gentoo quando você já estiver tranquilo no Linux, até para a experiência ser mais gostosa, você fazer um Linux do zero, tá ligado? Com a experiência do Gentoo. Então, eu acho isso, que tipo, se eu começasse hoje, eu ia focar em Red Hat, CentOS no caso, Debian, Ubuntu, ia seguindo nisso, mas mais pra frente não vai fazer diferença não, cara. É mais assim, você vai ter que conhecer os dois I1, você vai ter que conhecer o apt-get, vai ter... Manja, são poucas as diferenças. Eu ia dizer, são pequenos detalhes de adaptação, né? Que você, exato, às vezes, exato. De repente, algum arquivo de configuração ou outro ali também muda a caminho, path, né? É muito pouco, assim. Eu acho, cara, pra você ter uma ideia, é bem mais complicado a virada do System 5 pro System D do que de um Red Hat para um Debian, tá ligado? Porque, tipo, você pega uma máquina que tem um System D, ela é totalmente diferente de uma máquina que era o System 5, que era o anterior, né? Então, manja, é importante, mas eu acho que é importante também o profissional conhecer o I1 e conhecer o apt-get, conhecer o dpkg e o RPM. E as diferenças você vai pegando no tempo e também vai usando a experiência para te passar alguns atalhos. Então, por exemplo, a galera antigamente no Debian não conseguia restartar serviço com services, espaço... Apache 2, espaço restart, start, sei lá o que ele queria fazer. Você não conseguia fazer isso no Debian antes. No Red Hat você conseguiria. Só que você consegue fazer tanto no Debian como no Red Hat, /etc init.d, Apache 2 restart. Então, tipo, às vezes você pega o atalho, pega um comando que funciona nas duas e grava as diferenças, né? Mas, mano, vale a pena conhecer, assim, eu acho que não vale ser xiita. Eu já fui muito, muito xiita, assim, cara.
Eu, tipo, teve uma época que eu era Slackware e odiava quem usava Debian. Daí eu conheci eu conheci o apt-get, daí eu me apaixonei pelo Debian e agora não gosto mais de Slackware. Então, tipo, manja, mas é besteira isso, cara. Porque, tipo, eu acho que vale a experiência, vale a viagem aí de conhecer as distribuições Linux. Pô, eu vejo seus reviews, você faz review de distribuição que eu não tenho a menor ideia, cara. Então, tipo, tem pra tudo que é gosto, tem distribuição aí Tem, verdade. pra satanista, pra crente, pra feminista, pra machista, tem pra tudo, pra educação, voltado Tem, pra tem a educação. boa, né? Aquela do Justin Bieber, não sei se você viu. Aí, ó, eu tô falando, então, tipo, os A caras, a criação é Bibian, no... baseado Como? no Debian. Bibian, o nome da distribuição. Bibian, que sensacional. Baseado no Debian, cara. Ele até. Como é que era? Tinha um lema muito interessante. Era. Porque não há como ser mais gay do que usar Windows, acho que é uma coisa assim. Nossa, Tipo a zoeira total, né? Mas, enfim, não, imagina. bacana. E bom saber que, independente da distribuição que o cara escolha, ele vai conseguir botar um negócio para funcionar. Aliás, falando em botar um negócio para funcionar, seria muito complicado instalar e botar um Docker para funcionar assim na minha máquina em casa para eu brincar de mexer e aprender? De forma alguma, de forma alguma. Assim, para você começar a mexer no Docker, para você rodar um container Docker, vamos imaginar assim, ó, que não seja você, que seja um cara que começou agora no Linux, ele conhece lá um LS, um CP, ele conhece um wget, né, já viu isso, sabe um copiar e colar, sabe que é um console e tudo mais. Quanto tempo que você acha que ele consegue rodar um container com Debian? Como se fosse uma máquina virtual lá, um Debian rodando em container para ele acessar e brincar lá bonitinho. Qual o tempo Cara, dele baixar, instalar e tudo mais? Você acha que um demoraria um chute, dia? um chute. Um chute, um chute. Vamos ver então. Bom, se o cara já tem uma noção aí, eu imagino que ele vai ter que descobrir primeiro os parâmetros e comandos para botar o negócio para funcionar. Aham. Aí depende se o cara tem a tua internet ou a minha para baixar as coisas, né? Ah, minha internet aqui Mas, eu vou te falar que é triste demais, velho. mas enfim, cara, vou chutar aí que o cara vai demorar uma tarde para botar o negócio funcionar. Ó, o que acontece? O Docker, a ideia, e até isso que os caras pregaram, tem o Salomon, que é o founder aí do Docker e o que inventou essa bagaça. Ele pega e fala que a ideia é fazer o quê? Cada vez mais simples. Essa é a ideia do Docker. Não tem assim, tipo, não, quero fazer um negócio de construir foguete. Então a ideia sempre vai ser simples, né? Então, por exemplo, se você tem um Linux instalado no seu desktop, é um wget, tá ligado? Você passa um wget, baixa o binário, pronto, o Docker tá lá na sua máquina, tá funcionando tudo bonitinho. Não tem assim, instalar pacote, configurar isso, configurar aquilo, não, assim, é bastante simples. Então, por exemplo, se você vai rodar você quer instalar no seu desktop, você pode, por exemplo, para ter todo o pacote aí do Docker, você pode instalar o Toolkit. O que é o Toolkit? Ele vai vir o Docker Engine. O Docker Engine é o cara que vai administrar lá o seu container, né? O cara que vai startar e estopar os seus containers. Vai vir o Docker Compose, que é como se você programasse aí o seu ambiente. Vai vir o Docker Machine. Esse Docker Machine, ele é mágico. Então, imagina só, eu tenho lá minha máquina com Linux, que era o seu caso aí, por exemplo. Você tem sua máquina com Linux, você foi lá, fez o download desse toolkit, baixou lá, fez a instalação, super simples, beleza, tá legal. Daí você precisa fazer criação, né, de uma máquina, porque você precisa de uma máquina virtual para ser o seu Docker host, né? Para isso que você tem o Docker Machine. O Docker Machine ele vai criar uma máquina virtual para você, para essa máquina virtual ser como se fosse a sua caixinha de areia, para onde você pudesse brincar lá com os seus containers e rodar os seus containers. Mas você não vai precisar conectar via SSH nem nada, com o Docker Machine você consegue fazer a criação de uma VM para que seja a sua caixinha de areia, onde vai rodar os containers. E você consegue administrar essa máquina virtual que o Docker Machine criou através do seu próprio notebook mesmo, né? Você não precisa conectar via SSH na VM aí que está no seu notebook, não. Com o Docker Machine, tem as variáveis de ambiente lá com o Docker Machine, você consegue criar como se fosse local. Você digita lá Docker Run e a distribuição que você quer rodar ou a aplicação que você quer rodar. Mas voltando do iniciante, do usuário inicial, sei lá, em 10 minutos ele estaria rodando um container, porque é uma linha de wget que ele ia
baixar o binário, ia fazer já ia ter o Docker lá, o engine do Docker, e depois é só começar a utilizar. O Docker menos help, ele é super bem documentado, tá ligado? Tem todas as opções lá, muito bem esclarecida, que pode fazer o cara sair do zero, né? Criar o primeiro container. Ou então entrar lá no site do Docker, que tem no Docs do Docker, tem lá o Get Start. Mas, cara, para eu rodar um container, eu baixo o meu Docker Engine e executo uma linha. Pronto, já era. Tenho o meu container à disposição. Fantástico. E consigo executá-lo facilmente, né? Mas pensem assim, quando eu for... se eu tenho um Windows da vida, ou se eu tenho um Mac e eu quero rodar o Docker, agora o Docker funciona nativo. Então, tipo, até para os usuários Windows e Mac, você consegue rodar o Docker. Antigamente você rodava o Docker emulado, sempre em VMs. Agora não, você roda nativo nele. Os caras liberaram, tá em beta. Mas é muito simples, é muito fácil. No Linux ele é nativo, né? No Linux ele nasceu para rodar no Linux. Então, se você está usando um Ubuntu, você pode adicionar lá o repositório para fazer o uso do Docker, ou então você pode fazer do jeito que eu falei aí, com um único wget você consegue usar o Docker, né? Depois eu te mando o link até para você colocar aqui para a galera, mas é um wget simples, quer ver? Eu vou te colar aqui já para eu não esquecer. Bacana. No seu canal, se alguém quiser aprender, tem algum tutorial ensinando a fazer isso? Tipo, iniciando no Docker? Tem sim, tem umas. No canal tem uma série de, eu acho que 5 ou 6 vídeos só falando sobre Docker. Então no primeiro é pra galera que tá chegando agora no Docker, explicando toda a diferença do que é a diferença do Docker, do container para uma VM, até chegar lá para frente, que é onde você cria Docker Files e tudo mais. Então, é bem completo lá. Eu acho que dá para a galera sair do zero e começar a criar os primeiros containers lá, né? Buildar novas imagens, enfim, dá para ter uma ideia bem interessante. E para a galera que anima mais, tem o treinamento que está rolando online, né? Na verdade, é um treinamento totalmente já está gravado, né? O treinamento inteiro. As aulas são disponibilizadas através do YouTube mesmo, então a galera assiste conforme vai tendo interesse aí, né? Então, mas no canal os vídeos que estão abertos a galera consegue tranquilamente usar aí, facilmente usar o Docker já e brincar bastante com o container e fazer diversos testes. Então tá, permita-me uma pergunta noob de quem nunca usou Docker. Tá? Eu acho que o mais próximo que eu cheguei de usar um container foi usando o LXC. Olha que firmeza, então, é um container old school, tá ligado? Antes da onda hype. Assim, a respeito do Docker, então você falou que é muito simples, com, sei lá, 5, 10 minutos ali o cara consegue colocar um container via Docker em funcionamento de diversos tipos de aplicações, né? Aí eu queria saber como é que funciona, se existe uma espécie de repositório de aplicações prontas que você baixa através do Docker, ou se você cria um container e aí você pode colocar a aplicação dentro dele, como é que isso funciona? Boa. Boa pergunta. O que acontece? Quando eu falei assim, em 10 minutos o cara consegue executar um container do Debian lá, por exemplo, ou de uma distro, como se fosse uma VM. Mas como que funciona essa história toda, né? Então, por exemplo, eu fui lá, fiz o download do Docker, o Docker está instalado tudo bonitinho aqui na minha máquina, e agora eu quero fazer o uso, né, de containers. Daí normalmente a pessoa, mas para criar uma VM eu preciso do disco de instalação, eu preciso entrar no site do Debian ou do Ubuntu, fazer o download da ISO. Bem, com o Docker funciona bem diferente. Primeiro que é o seguinte, o tamanho do download que você vai fazer dessa imagem do container é bem menor, mas bem menor mesmo, né? Você vai, tem distribuição, que é o Alpine, que possui 5 megas, né? E essa distribuição, ela roda em diversas grandes empresas aí, que é o Alpine. Mas... daí a galera foi lá e fiz a instalação do Docker e quero rodar um container. Como que eu faço isso, né? No Docker tem um cara chamado Docker Hub. O que é o Docker Hub? É um repositório público e privado lá do Docker. Então, por exemplo, eu quero executar um container, eu quero iniciar um container. Eu faço o seguinte, Docker, espaço run, espaço ti, espaço, Ubuntu. E eu consigo ser específico. Eu quero a versão do Ubuntu 2.14 04, por exemplo. Eu quero essa versão do Ubuntu e dou um Enter. O que acontece? Eu não preciso de disco de instalação, não preciso de imagem, não preciso de nada. Por quê? Se ele
não encontra essa imagem na minha máquina, ele vai até esse Docker Hub, até esse repositório público-privado do Docker. E lá ele faz essa pesquisa e faz o download dessa imagem. Então, no Docker Hub, que é até legal você colocar também na descrição para a galera ir lá e consultar e ver quais são os pacotes, quais são as aplicações que tem disponível, mas lá você encontra, por exemplo, container de Nginx, de Apache, sei lá, de todas as distribuições, de Redis, de Jet, enfim, tudo que é tecnologia aí você vai encontrar lá, sei lá, de Zabbix, por exemplo. Eu quero ver o que mudou do Zabbix 2 para o Zabbix 3, né? Só que eu não quero instalar, eu quero fazer um POCzinho rapidinho. Mano, é assim, ó, docker run, espaço -ti, espaço Zabbix 2.3.0, qualquer coisa que for o nome, tem que pesquisar lá no Docker Hub. Mas, mano, e já tá lá pronto, tá funcionando, eu não preciso me preocupar com, pô, vou instalar uma máquina, vou instalar o sistema operacional, vou instalar o Zabbix, vou instalar as dependências, vou instalar um banco. Não, cara, eu rodo num container. No máximo 2 containers tá lá, eu consigo fazer minha POCzinha, né, que é a minha prova de conceito. Eu consigo testar uma aplicação. Então, tipo, é muito simples. Então, o Docker Hub é fundamental nessa história, porque é onde ele vai buscar as imagens. Então, se eu quero do Greylog, se eu quero do Kibana, enfim, tudo que é software. E o grande barato é o seguinte... É um repositóriozão grandão, né? Eu tô olhando aqui o site agora, eu nunca tinha visto ele aqui, mas ele tem um ranking das coisas mais... dos mais pools, procuradas. Né? Das coisas mais baixadas. Assim. Tem aqui, tem muita coisa interessante aqui. O Nginx é o mais baixado, depois tem o BusyBox, o Ubuntu é a terceira coisa mais baixada. E o legal é que essas grandes... MySQL, Postgres, até o WordPress tá aqui, o Debian depois. Bacana. São oficiais. O grande barato disso, que quem fornece na maioria dessas imagens, como é o caso do Nginx, do Ubuntu, do WordPress, é a própria empresa. Então não é um terceiro que fez. Você também pode fazer. Você, por exemplo, você instalou seu WordPress, personalizou, você pode pegar essa tua imagem e jogar lá para o Docker Hub ou deixar ela privado para você usar e seus amigos e a sua empresa, sei lá, ou então torná-lo público para outras pessoas também utilizarem. Então, tipo, é do caralho. É bem legal. Só que, Gil, mas uma coisa que eu queria falar era o seguinte, então tem a preocupação da galera, por exemplo, pô, mano, mas eu só vou poder baixar imagem só da internet, do Docker Hub, pô, será que é confiável e tudo mais? Eu também ficaria com um pé atrás e as grandes empresas não gostam de utilizar, por exemplo, o Docker Hub. Por quê? Tem toda aquela coisa de confiabilidade, confidencialidade, enfim, então às vezes você não consegue ter, por exemplo, liberação para usar imagens do Docker Hub. Então você precisa construir a sua. Mas aí você fala, pô, daí eu perdi toda aquela característica de repositório e tudo mais. Não. Você consegue fazer os repositórios privados. Então a Docker já pensou nisso. Então ela fornece uma forma de você ter o seu registry, né? Seu repositório interno. Então, por exemplo, se eu trabalho na empresa X, eu posso chegar lá na empresa X, montar o meu repositório de imagens Docker e fazer a utilização. Então os devs fazem os containers, as aplicações nos containers nesse repositório e todo mundo consegue trabalhar, enfim, você consegue compartilhar privado, né, localmente. Eu acho que é um grande barato dele também, do Docker Hub e do resto. Cara, é muito legal, né, porque, enfim, você elimina um monte de coisas que poderiam estar aí no meio do caminho, né, você elimina a questão de sistema operacional, que roda em qualquer um, você pode duplicar elas, modificar já, criar uma versão modificada de acordo com a sua necessidade e deixar pronta para uma utilização futura. Muito massa. Exato. Muito bacana. E uma outra coisa também, que é bem comum, tipo, pra quem já trabalha com TI sabe disso. Então sempre teve a galera de desenvolvimento e teve a galera de infraestrutura do sysadmin. Então sempre teve essa briga entre sysadmin e dev, né? Normalmente hoje tá diferente porque o sysadmin precisa saber também codar, né? Então ele precisa saber o que é um Python, o que é um Ruby, precisa saber fazer script um pouquinho fora do shell. Então o sysadmin acabou ganhando algumas características de dev. E o dev hoje conhece alguma coisa de infraestrutura, mas o Docker chegou para unir os dois. Porque o Docker não é interessante para sysadmin, o Docker não é interessante para dev, é para os dois. Porque o que acontece? O dev consegue testar a aplicação dele muito mais fácil com o Docker, porque ele roda na máquina dele e rapidinho tá tudo pronto. Ele não precisa pegar e criar diversas máquinas virtuais ou então esperar um lab. Não, ele cria diversos containers e consegue simular a aplicação dele. E a mesma aplicação dele, aquela história de que o dev fala, engraçado, na minha máquina funciona, agora é de verdade. Eu ia dizer, né? Você usa o mesmo container e já era. Exato, aquele mesmo container... funciona no outro também.
Entendeu? Esse é do caralho. E pro cara de sysadmin, de operações, de infra, também é legal porque ele não vai ter que se preocupar em ficar instalando servidor para resolver dependência da galera. Tá ligado? Imagina só, você tá numa empresa ou tem um desenvolvedor rubista, tem desenvolvedor que é Java, tem desenvolvedor que é, deixa eu ver, Go, né? Que é a sensação do momento agora. Daí tem Aham. esses três caras. Daí o que acontece? O sysadmin ele precisa preparar servidor para essas três linguagens, precisa instalar tudo que é lib, as milhares de gen aí do Ruby, e por aí vai. Manja, era mais complexo, né? E para fazer deploy, enfim, a vida de operações era mais complexa. Agora não. Então o Docker é um cara que meio que está fazendo a cultura DevOps, né? Se tornar realidade, onde o dev e o sysadmin, o cara de operações, o engenheiro, trabalham juntos e não cada um tem sua etapa. Não, a construção do container é em conjunto. Então é um DevOps de verdade, né? Então aquela história de cultura DevOps, de dev ajudar operações ajudar. Agora é de verdade. E é um assunto que é importante tanto para desenvolvedor como para sysadmin. Então, assim, para geral ficar atento mesmo nesse movimento. A galera que trabalha aí com TI é importantíssimo ficar ligado nesse movimento. Aproveitando o gancho aí que você falou do movimento agora envolvendo o Docker e tudo mais, a crescente, né? Porque fora do Brasil o Docker já é grande há um bom tempo, né? E vem se popularizando Já, agora, pelo que eu saiba, assim. Mas eu gostaria que você comentasse a respeito, especialmente do mercado brasileiro, quem pretende trabalhar com Docker aqui. Como é que é o mercado? Ele é quente? Ele tem busca de profissionais? Paga bem? Como é que funciona? o que acontece? O Docker, em empresas como o Google, por exemplo, o Docker é a realidade, o Docker Container é a realidade, sei lá, desde 2008, 2009, né? Ah, sei lá, empresas como Netflix, como Spotify, utilizam já containers, sei lá, desde 2013, 2014, logo no começo. Ano passado, na OSCON, foi quando os caras liberaram, por exemplo, várias ferramentas do Docker, vários pedacinhos do Docker como estável, pronto para produção. Então, quer dizer, tem 1 ano, 2 anos aí que o Docker está pronto para produção. Então, antes era muito comum em lugares empresas que tinham grandes desenvolvedores que acabavam acertando e costurando a história toda do Docker, ou então para desenvolvedores que rodavam na própria máquina, sem nada assim muito sério para produção, né? Então, ano passado foi o ano de consolidação. Então, ano passado foi o ano que todas as grandes empresas saíram no mundo para falar os seus papers, os casos de sucesso dela e tudo mais. Bem, no Brasil. Faz algum tempo já que tem Docker, que tem container. Eu trabalhava numa empresa de internet que já rodava containers, só que era containers rodando LXC, não era containers rodando Docker, porque o Docker ainda não existia, né? Hoje em dia, o Docker vai em qualquer empresa que você for bater aqui no Brasil de tecnologia, empresas grandes, sei lá, você vê um UOL da vida, você vê um Local Web da vida, você vê um WIG da vida, você vê um Walmart, um Submarino, um Americanas, um Globo.com. As grandes empresas, né, de internet, de tecnologia aqui no Brasil, elas já utilizam Docker ou container há algum tempo. E como os profissionais de internet, assim, um grande conselho que eu dou para quem está começando a brincar com Linux ou com tecnologia procure fazer sua carreira em empresas de tecnologia, de tecnologia, perdão, de internet, né, de tecnologia. Não, procurem fazer a sua carreira em empresas de internet, porque é lá que você vai conhecer as ferramentas mais recentes. E é o caso do Docker. Então, se você for procurar, sei lá, nessas empresas que eu citei, todas elas já têm cases de Docker. Agora, se profissionalmente isso é interessante, é muito interessante. É muito. Então, por quê? Vamos pensar assim, se eu sou um desenvolvedor, eu tenho liberdade para fazer meus POCs, minhas provas de conceito e tudo mais, então é muito mais tranquilo para mim. Agora, se eu sou um cara sysadmin, eu sei que é muito mais fácil para provisionar a máquina, deploy e tudo mais. Agora, se eu sou o gerente, se eu sou o manager, se eu sou o cara do dinheiro, é muito interessante, porque eu economizo muito recurso. Cara, imagina, enquanto você tem máquinas virtuais rodando lá, 10 máquinas e uma máquina física, 10 sistemas operacionais, é recurso demais desperdiçado. É muito recurso jogado no lixo. Então, quando você passa para o container, você consegue dobrar essa conta. O overhead de container é mínimo.
Né? Então, para o cara final lá, para o cara que é o manager, que é o cara do dinheiro, também é muito interessante. Então, os profissionais que dominam essa ferramenta, ou então a tecnologia em relação a containers, realmente eles são mais procurados no mercado. Muito mais procurados. Outro ponto interessante também, que vale muito para os managers, os gerentes e tudo mais, é em relação ao tempo de deploy. Né? Em quanto tempo você consegue mudar a sua aplicação? Em quanto tempo você consegue fazer uma mudança em produção sem impactar o nosso cliente? Por exemplo, em quanto tempo o Google consegue fazer uma manutenção no Maps sem deixar fora o Maps? Né? Então, o mais rápido possível essa mudança, e eu consegui voltar, né? Caso de problema, essa mudança, eu consegui voltar rapidamente. Então, tipo, container é isso. Então eu consigo fazer uma mudança seguramente de um ambiente, sei lá, de 50, 60 máquinas, o que seriam máquinas virtuais, mas containers. Ou então, sei lá, em 10 minutos eu consigo. Não, em 1 minuto, 2 minutos eu consigo criar. Meu ambiente que tinha 10 web servers, eu consigo criar 1.000 em coisa de minutos, e com um comando, coisa que era totalmente inviável quando você tinha VMs ou coisas do gênero, então demandava muito custo, muito investimento. Então você consegue, inclusive, economizar recursos computacionais. Então, para o cara do dinheiro é muito importante. O cara que tem um AWS da vida, ele só vai utilizar o recurso quando ele precisar. Do resto ele deixa desligado. Então, os portais, os e-commerces, ele vai usar 100% Quando é o grande movimento do e-commerce? Black Friday, não é Black Friday? Então na Black Friday eu vou lá e aumento o número de meu container. Mas eu não posso rodar com aquele número o ano inteiro. Então durante o ano eu diminuo lá, eu baixo meus containers e com isso minha conta no final do mês fica muito mais barata. Manja? Então para todo mundo é bom. Sysadmin, para o dev e também para o manager. Se é bom para todo mundo, é evidente que quem tiver essa habilidade vai estar melhor posicionado no mercado. E o grande barato é o seguinte, a galera reclama do Brasil, reclama que aqui não tá legal. Cara, TI você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, cara. Imagina você conhecer uma tecnologia de ponta que as empresas estão falando a coisa de 2 anos para cá. Então, tipo, a possibilidade de você trabalhar numa empresa dessa conhecendo ferramentas, não só o Docker, mas conhecendo, por exemplo, um Chef da vida, um Puppet, coisas mais modernas aí, mais recentes, o seu leque de oportunidade é muito maior, né? É muito maior. E principalmente em empresas que nem eu falei, empresas de internet. Que é onde você vai realmente aprender assim, o volume e coisas bem e aí a questão que muita gente se prende aí, a remuneração é boa nesse tipo de especialista? Cara, então, assim, não vai. Remuneração. Então, eu acho que é muito mais ligado à senioridade da pessoa do que a somente a ferramenta, assim, né? Pô, eu só sei mexer em Docker. Se o cara somente... Manja, o Docker é a cereja do bolo, mas o cara tem que ter já uma boa experiência em infraestrutura, ele tem que... Né? Manja, pô, eu quero containerizar uma aplicação, mas eu tenho que conhecer essa aplicação antes, eu tenho que saber como que ela funciona no bare metal ou na VM para depois passar para container. Mas, cara, sim, paga bem pra caramba. E, tipo... Cara, pô, falar em valores é foda, mas eu garanto que é quase um médico aí, mano. Dependendo da senioridade do cara, então tipo, é isso. E, tipo, e muitas das vezes, como é o meu caso, por exemplo, eu não tenho faculdade. Eu não fiz nenhuma faculdade. Tenho certificação pra cacete. Tenho LPI, tenho RHCE, ITIL, tenho do Solaris. Mas eu não tenho faculdade. E, cara, eu ganho o que ganha um médico. Então isso é legal. E a tecnologia que faz. Só que para isso precisa ficar antenado, precisa ficar ali sempre. Porque tecnologia você precisa conhecer primeiro do que os outros. Essa é o grande barato, né? E muda muito rápido. Então, o cara... Exatamente. Né, o maior clichê de todos é que tecnologia muda sempre. Deixa eu levantar um dos últimos tópicos aqui sobre Docker, que eu achei bem interessante. Assim, eu não sei bem como funciona, eu dei uma lida sobre o assunto por cima, mas eu achei interessante. Sobre o tal do Docker Swarm. Boa. Tem a ver com clusters. Sim, sim. O que acontece? O Docker Swarm... Antes eu falei do Docker Machine. O Docker Machine é o cara que vai criar os seus host Docker. É onde você vai rodar os seus containers. Beleza? Então você tem lá o seu... Vamos imaginar que eu tenho 2 host Docker no meu ambiente lá. Tenho 2 host Docker. Fui lá com o Docker Machine e criei 2 host Docker, né?
Pode ser máquina física, VM, enfim. Criei 2 host Docker. Só que agora eu quero fazer um balanceamento, né? Não balanceamento, eu quero poder criar aí os meus containers já sendo distribuído entre esses 2 Docker hosts. O que eu faço? Utilizo o Swarm. Então o Swarm, ele traz a ideia de cluster de host Docker, né? Então, por exemplo, eu tenho esses 2 caras, o Swarm está lá em cima, ele vai ficar balanceando, hora nenhum, hora no outro, a execução do container, né? Ele vai tentar deixar balanceado. Isso era um balanceamento apenas até, sei lá, 20 dias atrás, né? Até dia 20 dias atrás você tinha o Swarm, ele fazia só esse balanceamento e boa. E você precisava, para fazer orquestração mesmo de serviços, com VIP e tudo mais, correr para um Kubernetes ou para uma outra plataforma, para o Mesosphere, enfim, para uma outra plataforma. Só que uns 20 dias lá na DockerCon, os caras anunciaram que no Docker 1.12 ou no 1.13 vai vir já com a opção de você fazer a orquestração, usando o próprio Docker. Então agora o Swarm pegou mais ainda sentido. Então hoje, com o esquema de orquestração, e até o próximo vídeo sobre Docker, de Docker do canal é sobre orquestração utilizando o Docker. Então muito recente, fiquem atentos aí que logo sai. Mas hoje eu consigo fazer orquestração somente utilizando o Docker, sem precisar utilizar um Kubernetes da vida. Manja? Então, o Swarm é o cara que vai distribuir entre os meus host Docker, né? Ora eu crio o container em um, ora eu crio no outro. Só que agora a gente tem uma outra camada, que é essa de orquestração. Então agora meu cliente, o cara que vai acessar meu web server lá com o Apache da vida, Nginx, sei lá, ora ele vai cair num container, ora ele vai cair no outro container. Então nós já tínhamos a orquestração, vamos dizer assim, do Docker host, dos host Docker, e agora nós temos também a orquestração do Docker para containers, né? E não é só para host Docker, então é do caralho. Então hoje tem toda a alta disponibilidade mesmo, utilizando 100% o Docker, sem nenhuma outra solução. Mas o Docker Legal. Machine é isso aí. Deu para entender? Docker Machine? Deu, bacana. Uma outra coisa importante, que é bom que o pessoal saiba, né? A gente falou tanto sobre as qualidades do Docker, aí uma das coisas que eu mais gostei, até foi no seu exemplo do Google Maps, por exemplo. Se o pessoal quer fazer uma atualização, né, eles podem clonar um container que tem a aplicação rodando, fazer os testes lá, ver se vai funcionar mesmo, e se funcionar, subir ela, senão já volta a antiga, né? Exato, e você... Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação versão volume 1 lá. Você precisou alterar lá meia dúzia de coisa, atualizou, sei lá, lib, sei lá, mexeu em alguma coisa lá dentro da imagem. O que você vai fazer? Você cria uma nova versão. Então você tinha a versão 1.0, que era a versão sem as suas alterações. Você vai lá e builda para a versão 2.0. Testa a versão 2.0. Passou bonitinho? Mano, é esse container, é essa imagem que vai para produção. Agora não, deu errado, então é só fazer rollback. Tá lá, você nem subiu para produção, mantém a versão 1.0, corrige o que deu de errado na 2.0, sei lá, e sobe a versão dela. Manja, então é isso que ficou muito mais simples hoje, né? Muito bacana. mais fácil. Esse é um dos pontos aí que o pessoal da Canonical levantou com o Snap, que é o pacote universal para mobile e para desktop. Aí o pessoal falou até que inclusive o próprio Android pode rodar os snaps se a Google quiser, basta colocar um binário do Snapd lá para rodar. Aliás, acho que um último tópico aqui pra gente já se dirigindo para o final do assunto, que é muito importante também, a gente não falou ainda sobre segurança. Por que o Docker é mais seguro? Cara, então, segurança, eu acho que não tem muito do Docker ser mais seguro. Eu acho que ele é mais mais isolado, né? Mas a segurança eu acho que acaba sendo o ponto, vamos dizer, forte do Docker por conta da simplicidade. Você está rodando apenas o que é a sua aplicação. Então, por exemplo, se eu estou com o Nginx, é só o Nginx. Agora não, se eu estou numa máquina convencional, se eu estou numa VM, quantidade de pacotes que eu vejo que é desnecessário. Às vezes eu fazendo consultoria, ou então na vida mesmo, eu já vi tipo servidor que não tem interface gráfica, não tem nada, e com cups instalado lá. Ou então, manja, que é servidor, eu não vou imprimir nada. Uma aplicação, no caso não era um servidor de impressão, né? Mas não era. Era uma aplicação que poderia ser utilizada para explorar alguma falha que eventualmente estivesse ali e tal, e estava no servidor. Exato. Ou então, sei lá, um servidor com um X, com GDM instalado, KDM instalado. Manja, é um servidor, você não utiliza a interface gráfica. Então você está colocando software que pode, não estou falando que mas que pode trazer vulnerabilidade.
né? Então vai ser muito mais complicado quando você tem uma máquina, uma VM ou uma bare metal, porque você vai ter que toda hora ficar atualizando, por exemplo, segurança, o pessoal da empresa de segurança. Pô, saiu um relatório de vulnerabilidades, daí você vai ver, 100 vulnerabilidades, cento e poucas. Pô, você tem que atualizar tudo. Agora não. Se eu estou rodando com container, é um processo que está no meu container. Todo o resto é no meu host Docker, tá ligado? Que é um, cara, é dois, sei lá, é bem menos, que é muito mais fácil de eu gerenciar do que se fosse em todas as VMzinhas, aí no caso, em todos os containers, né? Mas um outro ponto ainda que é bastante, eu acho que é o ponto até negativo do Docker, é em relação à segurança também. Porque o que acontece? Ainda hoje no Docker é difícil os departamentos aí de segurança, né, as equipes de segurança das empresas entenderem o funcionamento do Docker e que o Docker preencha lá os pré-reqs que a maioria dos times de segurança das empresas pedem. Por exemplo, os caras querem rastrear. Uma coisa que é bem comum no Docker, você não tem mais aquele negócio de tipo, na minha empresa tem os servidores com nome de carro ou com nome de herói. Não tem mais essa. Com Docker, não importa mais o nome, o IP da máquina, porque toda hora ele vai morrer, vai crescer outro, nasce outro, com outro IP, com outro nome. Enfim, então para SEC isso ainda é um pouco complicado, porque eles não sabem, por exemplo, assim, ó, o Web Server 1 é o IP tal, tá ligado? Que passa por aqui, por ali. Então é bem mais complicado para SEC. Então ainda é um ponto ainda a melhorar no Docker em relação aos compliances com security teams aí. Mas sei lá. O desenvolvimento do Docker é muito rápido, então eu acho que logo menos teremos novidades em relação aos compliance de segurança. Bacana. Bom, finalizando aí, vamos falar um pouco sobre o Linux Tips, aí o teu canal. Quanto tempo já faz que você tem o Linux Tips aí no ar? Cara, então, não sei ao certo, mas eu acho que é uns quase 2 anos, né? Eu não lembro. Assim, o Linux Chips ele começou como uma brincadeira com os alunos, né? Eu dei aula há bastante tempo, em Pacta, For Linux, Red Hat, e acumulei uma porrada de aluno e uma porrada de amigos, né? E para manter o contato, a galera sempre falava, fala sobre tal coisa, ou fala sobre tal coisa, ou explica isso. Falei, vou começar a fazer uns vídeos. Só que a ideia do canal era fazer um vídeo diferente do que nós temos aí, de quando o cara quer ensinar alguma coisa, né? Que normalmente é um negócio mais formal, né? Quando o assunto é chato. Então, por exemplo, quando o cara vai falar de Linux, sobre System Calls de Linux, o cara normalmente é um cara, então veja bem que... E a ideia era simplificar... Eu queria simplificar, eu queria deixar simples, porque assim, cara, você precisa aprender a base. Depois você procura no Google como fazer da melhor forma, ou da maneira mais bonita, ou então se aprofundar no assunto. Mas a ideia do canal não é fazer você entender, tá vendo? Isso daqui é isso daqui, começa a utilizar, viu vantagem? Corre pro Google pesquisar mais coisas. Evidente que vários assuntos eu acabo me aprofundando mais do que outros, mas, pô, tem galera que não sabia que era uma system call, hoje sabe usar o S-Trace, tá ligado? Foi o primeiro vídeo, a galera fala até hoje desse S-Trace, ou então a galera do Docker mesmo, que tipo, pô, não conseguia entender nada, mas você falando foi tranquilo, porque eu procuro utilizar. E até desculpa pelos palavrões aí que eu falei aí, eu nem sabia que você podia falar palavrão agora que eu me atentei a isso. Mas tá permitido. Foi mal. Mas é que, tipo, a ideia de um bate-papo. Quando rola palestra, por exemplo, na palestra, cara, é tipo, eu falo assim, daqui na palestra, não é eu falando, é todo mundo interagindo. Então, se tem dúvida é agora que você vai falar, me traz exemplo. Então, tipo, a ideia é de fazer como se fosse uma conversa de bar. Por isso que tem a cerveja, tá? Eu tomo cerveja o tempo todo no vídeo. Então é como se fosse um papo de amigo, manja. Não é aquele negócio, eu não quero cagar regra ou coisa do gênero, não, cara. Você vai aprender de uma forma mais fluida. Fluida não, né, cara? É bem agressivo. Até tipo, é difícil ver 2, 3 vídeos meus seguidos, assim, cara. Você precisa ter um tempo de isolamento, porque eu grito pra caralho, assim, e é muito rápido. Então, tipo, é legal até, tipo, assistir uma vez, depois dar um tempo, vai lá assistir outro. Ainda mais quando é no treinamento, que a galera, tipo, fica 30 horas escutando a minha voz, sei lá, 20 horas escutando a minha voz. Aí é bem mais pesado. Mas a ideia é essa, é passar conhecimento pra todo mundo. Quase sofre uma lavagem cerebral lá no negócio. É tipo isso. O Gabriel fez o treinamento comigo presencial aqui em São Paulo.
Cara, pergunta pra ele como que é. É o tempo todo tendo susto. Eu bato palma pra assustar a galera. E, tipo, a ideia é deixar quase que um treinamento militar mesmo. Pra, tipo, é 8 horas, mas são 8 horas bastante intensas, tá ligado? E no entanto que no final rolava a cerveja, porque é justamente isso. Pô, foi um dia estressante, um dia eu pilhando uma porrada de informação, porque o tempo é curto. E no final uma cervejinha. Agora a gente fala com calma, vamos lá tomar uma cerveja, você me explica. Manja, então era. A ideia é justamente essa, é tiros rápidos, né? Então, nem era tão rápido assim, tem vídeos compridos, dependendo do assunto, mas é passar informação rápido, entendeu? E o cara entender de prima, assim, não precisar, tipo, Massa, cara. anotar Deus e o mundo pra entender um pouco do que eu tô É, falando lá. Call of Docker DevOps, né? É, tipo isso. É, bom, a gente já sabe aí bastante coisa sobre o Docker aí. Quem ficou mais curioso e quer saber, de repente, conhecer exemplos na prática de como fazer, como montar, o Jefferson tem um monte de material no canal dele, reforçando o link está aqui na descrição, está na box aqui do canal também, você pode clicar ali e ver. Tem vários vídeos que ele fez também sobre ferramentas, de repente para quem está iniciando nesse mundo aí dos servidores, sysadmin aí, tem vídeo sobre o systemd, tem vídeo sobre o Vim, que mais que tem lá? Processos, né? PS, Teste processo. htop, kill, enfim, tem bastante É. coisa lá. Tem o Dá uma Greylog também, que passada é bem lá. legal, vale a pena ver, porque a galera, Bacana. tipo, se mata pra log e, tipo, o Greylog é uma alternativa boa pra ver um log numa telinha bonitinha, com dashboards e tudo mais. Tem essas coisas. E outra, vai gritando aí também, né? Entra lá no canal e pede assunto lá também, porque daí a gente vai elaborando e tendo ideia, eu acho, pra trazer mais conteúdo aí que agrade a galera também. Aí outra coisa, falar aí do treinamento também pra galera que quiser, ô Dil, você sorteia aí Sim, com. Bola aí 2 vagas sim. lá pro treinamento aí, cara. Eu ia até dizer duas coisas agora para você comentar aí no final. Você faz um convite aí pro pessoal também se conhecer o teu canal, se inscrever e fala aí desse treinamento que você faz para quem quiser comprar também, não quiser correr o risco, né, de não ganhar no sorteio que a É. gente vai fazer, né? A gente Boa. vai, a gente vai bolar um esquema aqui para difundir um pouco mais o Docker no Brasil. Mas quem quiser Boa. conhecer o treinamento do Jefferson aí, eu vou deixar o link na descrição também. Jefferson, conta aí o que os caras vão encontrar no teu canal e o que vão encontrar nesse treinamento aí. Bem, então, lá no canal você encontra tudo que um sysadmin precisa e tudo que eu vou conhecendo, o que eu sei aí, eu tento passar. É foda que o tempo às vezes é curto para subir vídeo toda hora, mas tudo que eu tento passar, tipo, coisas quentes aí que vai ajudar na vida do sysadmin. No treinamento Descomplicando o Docker é o seguinte: já rolou o treinamento presencial, até que o Gabriel fez lá o treinamento junto aqui em São Paulo, só que, tipo, a galera que era fora de São Paulo ficava, puta, queria fazer, mas para ir para São Paulo encarece demais, porque, pô, eu tenho que largar serviço aqui, eu tenho que pagar hospedagem, passagem e tudo mais. Aí a gente criou a ideia de fazer o treinamento online. Então o que é o treinamento online? É no mesmo formato dos vídeos do meu canal, é eu falando lá e a tela aparecendo na frente com todos os exemplos, sempre bastante prático, então não tem essa ideia muito teórica. Você ganha lá a apostila, né, material de apoio também com vários exemplos, mas com os vídeos você consegue fazer junto, né, vai fazendo junto. Então o cara vai aprender desde o começo o que é o Docker, o que é um container, até no final lá orquestrar esse Docker. E o legal é o seguinte: o cara que vai lá no treinamento, ele não compra um treinamento engessado. Então, por exemplo, se você fosse numa escola, você ia comprar um treinamento relacionado ao Docker, fez o treinamento do Docker, falou, se saiu novidade, o problema é seu, você não vai aprender e tudo mais. Não, a ideia do online é o seguinte: o cara vai ficar lá acessando os vídeos por algum tempo, lá, sei lá, um ano. E durante esse tempo do um ano, 6 meses, eu não lembro. Mas durante o tempo que o cara for acessando os vídeos, havendo atualizações, ele recebe. Então, por exemplo, acabou de sair, faz 20 dias que saiu o esquema de fazer orquestração somente utilizando o Docker. Já tem lá um vídeo, já vai sair o vídeo lá pra galera, que é o último vídeo ainda do treinamento, dia 3. Vai sair o vídeo pra galera explicando, ensinando como fazer. Uma coisa que saiu há 20 dias, que nunca que numa escola ia conseguir montar, ia ter o tempo de montar. Então, essa é a ideia, esse é o grande barato do YouTube, de fazer o treinamento online, que ele é bastante dinâmico. Então, a galera tem lá uma penca, uns 30 vídeos para aprender sobre Docker. Tem os Hangouts que acontecem ainda aí também para trocar ideia, tirar dúvidas e aprender alguma coisa a mais. E é no tempo da pessoa, né? Com a apostila, com vários exemplos, e é no tempo da pessoa. E o melhor é o seguinte, é o preço, tá ligado? Tipo, o preço não... Em nenhuma escola, em nenhum lugar você vai conseguir fazer um curso de Docker, assim, do início à orquestração por esse valor, né? O que acontece?
tava com uma promoção um tempo atrás do treinamento a R$ 300, eu acho. O treinamento é 500, estava R$ 300, sei lá, umas 3 semanas atrás, ficou aberto 10 vagas. Com o Gil aí, se falar lá comigo, mandar o e-mail, agora eu não sei como que vai ser a dinâmica, eu mando um e-mail pro Gil, sei lá se ele puder colocar aí na descrição do podcast, mandando Claro. e-mail falando lá do Dio Linux, que viu no canal do Dio Linux aqui no DioCast, acontece por esse preço aí, pelos R$ 300 aí, mas também por um número, sei lá, 10 pessoas, né? 10 pessoas. Então, Aham. além das 2 vagas aí que você vai sortear lá pra galera, e ainda a galera vai poder comprar lá desse que fale que assistiu aqui por R$ 300 o treinamento, que custa 500, vai ser R$ 300 mais barato do que o pessoal que comprou lá na pré-inscrição até do treinamento, mas eu acho que vale a pena pra galera que tá assistindo aí ter a oportunidade de fazer e é um baixo custo. Repito, vai estar lá 6 meses, um ano, os vídeos à disposição, sempre com material bastante atualizado, de uma coisa que é super importante para você que é desenvolvedor, para você que é sysadmin, operações, ou para você que está na faculdade ou pensando em trabalhar com tecnologia, o Docker é super importante e você vai precisar disso. Então, que não seja pelo meu curso, que seja pelos vídeos do canal mesmo, ou que seja pelo livro que o Gil vai sortear. Tem diversos links bastante interessantes na internet, na própria documentação do Docker, mas corre atrás do Docker, que é fundamental para a carreira. E eu garanto para ti, é como foi aquela virada das máquinas virtuais, está ocorrendo agora outra virada, que é para os containers. Então a galera que não se atualizar aí vai acabar ficando para trás. Então corra lá e aprenda Docker, porque além de tudo é fácil e super divertido, né? Bacana. Aliás, aqui já vamos colocar a regra aqui da nossa promoção. Aí são 2 vagas gratuitas para o curso de Docker aí da Linux Tips. E para você concorrer a uma dessas vagas, você vai fazer o seguinte, tá? A promoção vai durar uma semaninha só, então é bom você ser ligeiro no negócio. Você vai lá no canal do Jefferson, você vai se inscrever no Linux Tips, link está aqui na descrição. Você vai lá catar o último vídeo, vai lá no comentário e vai colocar um hashtag de Linux me trouxe aqui. A gente vai pegar todo Ó, que mundo que foda. colocar isso aí e vai fazer um sorteio das 2 vagas através do sorteio me e vamos Show, publicar daqui a 7 dias, beleza? Mas tem que estar show de inscrito no bola. canal porque a gente vai conferir depois. Tem que se inscrever lá no canal do Linux Tips, fechou? Muito bom. Aproveitando então que você tá dando essa força aí pro canal, porque o Linux Tips ainda é pequenininho, né? Pô, e a ajuda vai ser do cacete, assim, pra divulgação do canal e pra galera conhecer também. Tem quantos meses ainda até o final do ano? Nós estamos no mês 7, não é isso? São 5 meses até o final do ano? Exatamente, estamos Então, iniciando o nosso segundo semestre. vai ver lá na Jill Store. Então, o cara que mais comprar na Jill Store lá por mês já ganha o treinamento também, um por mês aí. Então, temos mais 5 aí. Então, um por mês até o final do ano. Você sorteia lá pro cara que mais consumiu lá da loja. Também ganha lá o treinamento. Show, olha aí, ó. Quanta oportunidade para você se profissionalizar no Docker, velho. Então, É, Jefferson, cara, muito obrigado pela sua presença, que tirou um monte de dúvidas que eu tinha e eu tenho certeza que tirou um monte de dúvidas que a audiência também tinha. Bom, use esse espaço aí, deixe suas últimas palavras, faça o convite aí pra galera conhecer seu canal, se tiver rede social, onde é que a gente te encontra, se precisar tirar uma dúvida ou tomar uma cerveja, como é que a gente faz? boa. Então, corre lá pro canal Linux Chips, youtube.com/barra Linux Chips, se inscreve no canal para que você fique sabendo todas as novidades do canal. Tem o Twitter lá, que é o BadTux Underline, né? Então, twitter.com/barra BadTux Underline. Tem no Facebook também lá a página do Linux Chips. Manda por lá mensagem, adiciona lá, você vai me ver lá, depois me adiciona no Facebook, vamos trocando ideia. Se estiver aqui em São Paulo, facilmente tomar uma cerveja. Eu tô querendo planejar aí uma visita lá pro sul, lá para ir tomar uma com o Gil. Com o Gabriel já fui tomar aqui cerveja aqui em São Paulo, mas ele não toma, né? Ele ficou no suco, né? Eu bebi pra cacete, mas. Tomou por ele Tomei também. por ele, então. mas vamos sim, porque convidar pra tomar cerveja eu tô sempre aí. E pra falar sobre Linux, falar sobre tecnologia também, é um negócio que, além do meu trabalho, é o hobby, né? O que eu curto fazer, então é do caralho. Então, sempre que tiverem dúvidas aí, quiser bater um papo sobre Linux, sobre breja, sobre tosquices em geral, fale comigo. Tá certo. Então, muito obrigado a você que ouviu aqui o nosso podcast até o final. Obrigado a você que dispensou essa 1 hora aí do seu tempo para aprender um pouco mais sobre Docker e sobre tecnologia.
Mais uma vez fica aqui o meu muito obrigado ao Jefferson e a gente se vê no próximo vídeo. Falou e até mais! Vai!